Irmãos, nós vamos então agora falar sobre a Páscoa. O pastor vai falar e eu vou só fazer algumas perguntas no meio, porque temos percebido que ainda há muita incerteza, talvez, dúvida não, mas alguns pontos a serem esclarecidos, porque nós temos uma visão, pastor, diferente da grande maioria, Isso. esmagadora maioria, né? De antemão, vamos dizer que, da mesma forma que nós respeitamos as igrejas que fazem ceia mensal, enfim, nós também esperamos esse respeito, essa consideração, porque também é uma visão, e nós vamos hoje passar a nossa visão. Nós não temos nada a ver com os outros, né? Como diria a avó Lídia, né? Não tem nada a ver com o filho dos outros. Nós temos a ver com a visão que o Senhor deu para o apóstolo, o pastor já falecido, e continua através da sua vida, né, pastor? Amém. Então nós temos compromisso com essa visão, com esse entendimento sobre a Páscoa. Não estamos aqui para dizer que os outros estão errados. Estamos dizendo segundo a palavra de Deus, o que o Senhor tem nos dado. De acordo com o Espírito Santo tem orientado, tem seguido a interpretação que é dada à palavra de Deus. Exatamente. Não é verdade? Aliás, tem pessoas, por exemplo, que batizam no nome de Jesus. Outra linha batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos dizer que quem batiza no nome de Jesus e quem batiza no nome do Pai e do Filho está errado? Um dos dois? Né? Então, não é questão de estar errado ou certo. É um procedimento, é uma visão doutrinária que temos seguido, temos sido abençoados, e à luz da palavra nós vamos hoje tentar esclarecer. Então, só para deixar claro o meu papel aqui, eu vou só colocar algumas perguntas. Meu papel é me dar socorro, que eu vou falar onde está, ele acha. Eu vou colocar algumas perguntas e fazer alguns contrapontos, só para a gente ter esclarecido, porque algumas dúvidas já... E nada foi ensaiado, não. Aqui é no jazz, é no improviso. É de improviso. Mas eu fiquei pensando em algumas perguntas para a gente esclarecer. Mas não são difíceis. Não. Então tá. Primeira delas, por exemplo, por que fazemos isso no dia 14 de abril? Por que realizamos a celebração da Páscoa exatamente no dia 14 de abril? Outra é por que nós não realizamos uma ceia, como dizem, né? Santa Ceia, mensalmente? No primeiro domingo do mês, no primeiro sábado? Muitos que se achegam na nossa igreja, no nosso ministério, ficam, puxa, não tem ceia aqui e tal. Então nós vamos dar uma explicação rapidamente, baseada nos versículos aí para você entender qual é a nossa posição. Outra questão que até quando tem que fazer essa Páscoa, né? Tem uma data determinada? Nós vamos, ou não era, agora é ceia, mas não era Páscoa. A ceia não é uma continuação, né? Jesus não acabou com a Páscoa. Aliás, Jesus fez a última Páscoa. Foi a última. Por que fazemos até hoje? Jesus não disse assim, olha, sobre a ceia. Qual é o ensinamento de Jesus para a palavra ceia, né? Será que Jesus falou em ceia? Aonde? O que significa? Enfim, né? E aí vamos agora nos divertir aqui. Vamos começar pelo começo. Isso. Tá, a origem da Páscoa. A origem da Páscoa. Da Páscoa, do significado em si. Né? A tradição católica, por exemplo, que trouxe essa Páscoa que é maleável, né? A data varia, saiu disso aqui também. Na verdade, é a base de tudo, do cristianismo. Exatamente. Então, veja bem, o que acontece com a Igreja Romana, que instituiu a Páscoa com uma data móvel, né? Isso. É uma data móvel. A data móvel, quer dizer, ela é em função de alguma coisa. Então, a Páscoa, dependendo de quando cai o Carnaval, a Páscoa é mais para frente, um pouquinho para trás. Que já é estranho, né? Uma festa da carne influenciar a data. A Quaresma e tal. Então, a Igreja Romana instituiu uma data móvel. Mas a palavra de Deus aqui dá uma data fixa, dá um dia determinado, que nós vamos ler. Então, o Êxodo 12, 18, se acompanha, está escrito assim, né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês da tarde. Quer dizer, é a consequência do mês da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, isso eu quero já adiantar um pouquinho para vocês. A festa da Páscoa, ela tem um ritual de vários dias, né? E ela culminava, o final da festa da Páscoa, acontecia a ceia. Estão entendendo? Na tradição judaica. A ceia, na tradição judaica. É o último ato, nós vamos passar por isso, só estou adiantando para você entrar no assunto. É o último ato de uma festividade. Festa de 7 dias. De 7 dias, tá certo?
Mas ele dá aqui, no 14º dia, né? Ele fala aqui do primeiro mês. Em outra situação, ele também cita aqui, que está mais, que do primeiro mês. Que primeiro mês é esse? Nós temos o calendário judaico, aramaico, lá, daquela época, e temos o nosso calendário agora, que é uma diferenciação. O primeiro mês, que eles dizem lá, que é o mês de Abib, ou o mês de Nisan, né? Significa o primeiro mês, o início, o princípio de tudo, né? O começo da contagem do tempo do ano lá. E isso corresponde ao nosso mês de abril. Essa diferença é por causa da diferença de calendário. Ah, pastor, mas mas o judeu é uma semana para frente, uma semana para trás. Irmãos, a questão do dia, né, embora a Bíblia aqui, por que então nós fazemos se não tem importância o dia? Não, tem importância que ele diz aqui que é no 14º dia, nós vamos então fazer isso conforme a palavra nos ensina. Certo? Só uma coisa, é mais próximo nós fazemos no 14 de abril, né? Exatamente. Do que a Páscoa numa data móvel. Numa data móvel em função de outras coisas. Aqui nós não temos uma... É como o Natal, né? Muitos estudos dizem que não é 25 de dezembro, não é nem dezembro, mas é colocou-se ali e, no sentido aqui da Páscoa, erra-se menos, digamos assim, fazer mais próximo de um dia, 14 de abril, como isso aqui, do que uma data que varia, né, dependendo do carnaval. E ela fala em outros vários versículos, ela fala no 14º, ela repete, né, no 14º dia e tal, e vai repetindo em vários locais da palavra de Deus. Eu já tenho aqui na história, pastor, quando nós vemos aqui em 2 Crônicas, por exemplo, 35, né, Ezequias fazendo... Segundo Crônicas, capítulo 35, eu vou ler o versículo 1 para você. Josias. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Do mês primeiro, tá? Que é o mês chamado mês de Abib. E um pouquinho mais para frente também, em Esdras, que é o próximo livro, Esdras capítulo 6, 19, também diz, ratificando isso. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Que é o mês de Nisan, o mês de Abib. Certo, tá? No calendário deles. Bom, enfim, então, por que fazemos no 14º dia, no 14 de abril? Por causa disso, que a Bíblia ensina isso, ok? Capítulo 12 de Êxodo, a partir do 1º. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, o primeiro mês. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome, porque eles pegavam o cordeiro uns dias antes, separavam, tudo. É por isso que eu falo que era uma semana de ritual, tá? E tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Tá? Então ele vai dizendo aqui, que nesse versículo 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então o que ele está dizendo aqui? Isso já é uma profecia para a igreja, sabe? Exatamente. Porque às vezes nós não temos família perto, às vezes você está sozinho aí, às vezes você está longe e tal. Então a palavra de Deus, ele vinha, olha já no começo o Senhor falando a Moisés a preocupação, um cordeiro inteiro para uma pessoa só, tal. Então se ajunte, olha só, se não é o conceito da igreja, do corpo de Cristo, se ajunte para comer o cordeiro, tá certo? Para que o cordeiro satisfaça e mais pessoas, alcance mais pessoas. Né? Nós vemos isso na igreja primitiva. Já na igreja primitiva. Me permita ler 2 versículos, Atos 2, 46 e 47. Ó. E vê se não tem a ver já. Vamos fazendo já o contraponto aqui, a associação com a nossa... Porque tu vai falar naquela época, não é não? Veja como já tem um significado para nós, tinha aqui para a igreja primitiva e tem para nós hoje. Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então,
Então você está entendendo aí por que fazemos juntos? Versículo 5 diz assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, né? Um macho de 1 ano, o qual tomareis as ovelhas e o das cabras. Quando ele fala de um cordeiro sem mácula, é a figura do Cordeiro Santo de Deus que não tem pecado. Exatamente. Então eu morrendo na cruz não ia adiantar nada para você. Ele morrendo na cruz não ia adiantar nada para você. Você morrendo na cruz não ia adiantar nada para mim. Só o sangue puro de Jesus, só o Cordeiro Santo de Deus que teve a eficácia contra o pecado e a morte. Percebe? Já era aqui um cordeiro que deveria ser a figura, claro, né? Já era sem mácula, sem mancha, sem problema, sadio. Não podia ser manco, não podia ter um defeito, nada. Tinha que ser um separado para isso. E mais né? do que a palavra aqui em 1 Pedro, já fazendo referência a Jesus, diz assim, 1 Pedro 1,19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Exatamente. Incontaminado com o quê? Do pecado. Né? Então a mácula, nesse sentido, é a mácula espiritual do pecado. Né? Já a figura... Aqui até a mácula aqui era física. Claro. Né? Lógico, pré-figura é a figura. Cristo, né? O cordeiro era separado, ele não cruzava com ninguém, no nada, ele era criado, a comida separada, tudo separado, sem mancha, o melhor. Tá certo? Bom, vamos continuando aqui. Versículo 6. E o guardareis até o 14º, olha aí onde eu estava procurando, está aqui, até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento, que mês ele fala? Do primeiro mês que ele começou lá, esse será o princípio dos meses, tá? Então, até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Olha que interessante, né? Nós celebramos no 14º dia do mês de Abib, de Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril. O sacrifício foi à tarde. Né? Coincidência, será que Jesus morreu, né? O sacrifício foi consumado às 3 da tarde? O Cordeiro Santo de Deus? Posso ler aqui a referência? Ó, Marcos 15, agora já fazendo um paralelo com... Estamos comparando os cordeiros. Exatamente. Certo? Jesus, olha só. Marcos 15, da mesma Páscoa. 33 e 34. E chegada a hora sexta, que é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A gente assiste esses filmes na Semana da Páscoa, tá? Que assim, então as trevas aí Jesus duraram 3 horas. Exatamente. Essas trevas. Então da hora sexta, meio-dia, até 3 da tarde. Exatamente. E a hora nona, então à tarde, 3 da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparar de Deus é porque naquele momento o Cordeiro Santo de Deus, como acontecia nos cordeiros e tal, né? Ele levou sobre ele toda a nossa enfermidade, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, tá certo? Ele se tornou maldição no nosso lugar, ele se tornou pecado no nosso lugar. Aí o Pai se afasta. Aí o Pai se afasta porque não tem comunhão com luz, com trevas. Exatamente. Né? O Pai não está junto do pecado. Então naquele momento Jesus Cristo, que era o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro separado, tudo isso que ele tinha, né, da santidade, naquele momento ele se tornou pecado no nosso lugar. Exatamente. Então ele exclama isso porque o Pai naquele momento o deixa, porque ele se fez maldição no nosso lugar. Tá certo? E o detalhe é à tarde, né? À que tarde, é a relação exatamente. Aqui, né? Que é a relação aqui com a primeira Páscoa lá no começo ainda. Olha o tanto de folhas aqui, a sequência para se cumprir. E de tempo, né? Anos e anos aí. Então, e o guardareis até o 14º dia, tal, e comerás e sacrificará à tarde. Ele sacrificou à tarde. Exatamente. E tomarão do sangue e poloão ambas nas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Tá? Então, o que acontece aqui? E diz assim, e naquela noite comerão. Então, entenda, ele foi sacrificado à tarde, mas comerão à noite. Uhum. Por isso que denomina-se tal que foi uma ceia. O que é a ceia? O que é a palavra? Esquece a ceia santa, não. Ceia. O que é ceia? Ceia é o último alimento. Nós vamos cear, nós vamos jantar do dia. É o último alimento do dia. Tá certo? Então aqui eles comeram à noite, né? Porque, veja bem, vou ler todo o versículo, é melhor. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Tá? E diz aqui assim, no 9. E não comereis dela cru, nada cozido. É tudo, o Senhor deu como deveria ser, a receita de como deveria ser a Páscoa. Tá certo? Por que come-se na noite?
Por quê? Né? Por que é comido à noite? É a ceia, porque é o último alimento, mas ele não deu o nome de ceia, ele deu o nome de Páscoa, que é a instituição da Páscoa. Veja bem, a ceia faz parte da Páscoa. É o último ato da festividade, do dia, da semana da Páscoa. Exato. Culmina com a ceia. Ceia faz parte da Páscoa. Eu já vou te adiantar, não tem ceia avulsa. A ceia é vinculada à Páscoa. Ok? Tem um momento que Jesus diz assim, agradou a comer convosco, desejei muito comer esta Páscoa contigo. Ele cita o nome de Páscoa, Jesus. Nós vamos passar pelo texto. Mas vamos lá. Por que de noite, hein, irmãos? Por que de noite? Jesus é morto à tarde para alimentar e incentivar e instruir a nossa função da igreja hoje. A igreja é vinculada a isso, ao corpo de Cristo. Né? E por que nós devemos comer a Páscoa à noite? Por quê? Porque a humanidade está na noite. Exato. A noite é pecado, irmãos. Né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sempre falamos isso e você pensa assim, a noite chorou, porque teve um enterro, porque teve isso, e logo que amanheceu o dia, não. Isso tem um conceito muito mais amplo espiritual. A noite, né? Eu estava na noite até os 25 anos de idade, quando eu me converti e conheci a luz. Chegou o dia para mim nesse momento. Tessalonicenses 5 diz assim, 1 Tessalonicenses, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Amém. Nós não somos da noite nem das trevas. Exatamente. Veja, no sentido espiritual. Aí o pessoal fala, puxa, mas pastor, eu sou um guarda noturno. Como é que eu faço? Eu trabalho... Espiritualmente falando, né, amados? Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Está falando aqui? Quer dizer que você não dormir? Não, você precisa... Tem outro versículo que diz, o Senhor dá aos seus amados o sono. Então não é físico, tá vendo que é espiritual? Não durmamos espiritualmente. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam, no pecado. Exatamente. E os que se embebedam-se de noite. Até isso aqui o detalhe. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Entendeu por que é sacrificado à tarde, mas é comido à noite na ceia? Né? É porque temos que alcançar a humanidade temos que ser nas luz trevas. Temos que ser luz no meio das trevas. Temos que levar a bendita palavra no meio da noite pecaminosa para alcançar a humanidade. Olha quanto significado a Páscoa. Está me entendendo? Pastor. Então a Páscoa, meus irmãos, é isso. Nós temos que levar esse bendito Cordeiro ao conhecimento desses que estão ainda nas trevas. Não conhecem essa luz que é Jesus. Exatamente. Essa é a função da igreja, a minha e a tua. Exatamente. Tá? Então vamos lá. Mais um pouquinho. E a pessoa que pensava que era só comer o pãozinho lá, às vezes trocar o cálice com o vizinho ali do lado na igreja. Não, né? Então vamos lá. O 11. Vamos. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Olha que interessante. Nós podemos ir lá em Efésios, onde diz assim, né? Nós podemos os nossos lombos cingidos com a verdade, né? E os nossos sapatos nos pés, quer dizer, calçados na preparação do Evangelho. Veja bem, eu estou falando de Êxodo, lá atrás, hein? Tá vendo? E o vosso cajado. E o vosso cajado, que hoje é a espada, não é isso? Que está nas nossas mãos, quer dizer, indumentária, amados, continua a mesma. É verdade. E comereis apressadamente esta o quê? Ceia? Era ceia, não era ceia, porque estavam comendo à noite, mas como é o nome dela? Esta é a Páscoa do Senhor. É isso que eu quero que você guarde na sua cabeça. Esta é a Páscoa do Senhor. Está escrito aqui no versículo 11. Tá? E tem mais, ele diz assim, e vosso cajado da mão, e comereis apressadamente. Ué, por que você tem que engolir rápido isso e comer apressadamente, hein? Né? Comer em pé. Por que comer em pé? Primeiro você vai no espiritual, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. Sim. O Senhor tem pressa em alcançar aqueles que estão ainda na noite. O Senhor tem pressa que essa palavra seja levada. O Senhor tem pressa que outros tantos participem do Cordeiro Santo de Deus e recebam a salvação. É apressado, nós temos que ter pressa, meus irmãos. Não estamos aqui, não é nosso lugar de descanso, diz a palavra. E o nome Páscoa, que quer dizer passagem. E ninguém está passando, né? E para. Né? Passagem é para passar. Então, é a passagem. É isso que nós devemos. Né? Hoje, naquele momento, era a passagem da escravidão para a terra prometida, para a liberdade. Hoje, mas eu não estou. Nós estávamos na escravidão do pecado e o Senhor nos conduziu para a sua maravilhosa luz.
Então hoje nós continuamos na passagem, assim, a Páscoa para nós é passagem, passagem da época da noite, do pecado, da perdição, da condenação, para alcançar vida e vida em abundância através do Cordeiro Santo de Deus, desse sangue precioso que cobre a tua vida e a minha. Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, Amém. onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles iam para Canaã e nós vamos para os céus. A caminhada é essa. E este dia vos será por memória, e celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Vou falar na corneta aqui para você. Estatuto perpétuo. Para mim, estatuto perpétuo é um estatuto que vale para sempre. Ok? Então, mas então no Novo Testamento não comemoramos mais Páscoa. Ué, quando o Senhor diz aqui, ensina para Moisés, fala, Moisés, é estatuto perpétuo, a gente rasga essa página aqui. Estatuto perpétuo para mim é perpétuo, meus irmãos. Exato. É um estatuto perpétuo, diz a palavra de Deus. Tá? Isso responde à pergunta de até quando devemos fazer isso, né? Será que... E é interessante que o senhor falou da palavra memória, né? Onde é o versículo? É o versículo 12? É o 14. É o 14. Esse vos será por memória. Por memória. E o que Jesus fala lá na Páscoa, lá na última Páscoa? Fazer isso em... Vamos abrir? Memória de mim? Deixa eu ler para você. Esse aqui é um daqueles que você precisa... Vou pegar as próprias palavras de Jesus, tá? Lucas 22. Ó, vou ler para você as palavras de Jesus. Lucas 22, versículo 15. Eu vou ler do 15 em diante. Ó. E disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus, certo? Jesus é que está falando. Ele não iria comer mais aquela Páscoa. Ele não falou não comeremos, ele não comerei, ele. Exatamente. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz: tomai e o repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Vou explicar isso no finalzinho para você, que é o fecho de tudo isso. Em Mateus chega a dizer que até que eu beba de novo convosco no reino dos céus. Exatamente. Tá? Então, calma lá que a gente vai chegar. E tomando o pão, estou lendo 22, 19 de Lucas. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Exatamente. Então, quando Jesus aqui fala sobre fazer isso em memória de mim, é interessante que só faz em memória, você só tem memória daquilo que já morreu. Por isso que muita gente fala assim, mas Jesus falou é a última Páscoa, é a última ceia, Santa Ceia, eles põem lá. Aliás, nunca foi chamado de Santa Ceia. Santa Ceia é o título que coloca aqui, como eles falam lá os 10 talentos, na verdade são 8. Então, a oração dominical. Dominical e a oração de todo dia. Esses títulos foram acrescentados, não fazem parte do texto original, eles foram acrescentados depois. Então, até para uma facilitação da leitura, mas tem hora que atrapalha. O Senhor Jesus chama sempre de Páscoa. Páscoa. Isso que eu quero que vocês atentem. Sempre. E quando ele diz que fazer isso em memória de mim, ele está se referindo à Páscoa. A Páscoa. Ele começou a falar, me agradou comer contigo esta Páscoa. Então, quando ele fala fazer isso em memória de mim, não é na ceia e tal, é na Páscoa. Exatamente. A cada vez que ocorra a Páscoa, fazer isso em memória de mim. Exatamente. Ok? Por que então vocês só fazem a Páscoa uma vez por ano e não faz a ceia? Então, isso é bom, porque a presença do Senhor. Por que não faz todo mês? Então, um pouquinho para frente, uma folha para frente, onde nós estamos em Êxodo 12, vira para frente aí no Êxodo 13. Para a gente ver a periodicidade exatamente. dessa 13 e 10. Então, eu estou lendo agora Êxodo 13 e 10. Olha, portanto, tu guardarás este estatuto, qual? Aquele perpétuo que ele deu lá. A Páscoa. Né? A Páscoa, né? A seu tempo, quer dizer, no tempo certo. De ano em ano. Está escrito aí, você viu aí? Vamos de novo? Capítulo 13, versículo 10 de Êxodo. E, portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo de ano em ano. Quando Jesus falou aqui, agradou comer essa Páscoa, ele estava se referindo à Páscoa, que ocorre de ano em ano. Então, cada vez que fizerdes isso na Páscoa, em memória de mim. Exato. Então, fareis em memória de mim. Fazendo um adendo, né? Eu estou cheio de dedos porque podem se ofender e não é esse o intuito. Nós estamos, como eu já disse,
nós respeitamos, nós temos as igrejas que fazem isso, fazem ceia todo mês, como sérias, como irmãos em Cristo, pastores Não estamos para abençoados. confrontar ninguém, nós estamos para passar a visão que é dada à nossa igreja. As igrejas que realizam a ceia mensal, né? Quer dizer, uma ceia desvinculada da ocasião da Páscoa, né? Porque Páscoa é uma vez por ano. Então, aquelas que realizam mensalmente, tem algumas que realizam até semanalmente, né? A igreja romana, por exemplo, realiza todas as, né? Tem ali todas as missas, fala que eu não sei, eu estou dizendo, mas não é isso, toda missa tem ali, como é que chama? A comunhão. Você não sabe, mas eu fui coroinha, eu sei. Tem o comungar toda. Se fosse fazer toda vez e tal, a igreja romana está certíssima. Cada missa eles fazem comungam lá, né? Tem a hóstia e tal. Exato. Então, mas não é o caso. E alguns tem como. Eles pegam. Porque você fala assim, puxa, uma vez por ano. Mas da onde tiraram as pessoas, na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que tem que fazer mensalmente? Boa pergunta. Realmente não tem. Tem vários textos que ele fala, nós tomamos diariamente por causa desse texto. E esse texto que ele vai ler agora. Vamos ver. Acompanha aí, por favor. Atos capítulo 2, versículo 42 e 46. Mas vamos no 42 primeiro. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso não é base para se fazer... Diariamente, assim. Está falando partir do pão, que pode ser uma ceia, um jantar, né? Não está falando uma comida física, e pode ser também que o que nós estamos fazendo com você hoje aqui é partir do pão. A palavra do Senhor não é pão, o pão nosso cada dia, o alimento. Quando nós pregamos a palavra, estamos repartindo o pão. Então pode ser até a parte espiritual. Outro detalhe, não fala aqui do suco de uva, nem do vinho. Não, esse é um detalhe. Tá? Nós, para caracterizar que é uma ceia dentro da Páscoa... Tem que ter o corpo e o sangue. O corpo e o sangue, certo? O pão e o vinho. E o 46 é o que eu já li até antes. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Também não é líquido e certo. Não estamos falando que está certo ou está errado. Estamos dando o texto base e cada um creia, cada um tem a direção, cada um... Tá? Ele não é conclusivo. Não é aquele que não tem discussão. Exato. Para aqueles que fazem semanalmente, mensalmente nem tem nenhuma referência mínima. Não. Tá? Mas tem aqueles que fazem semanalmente, eu acredito até, e eles usam a base de Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana... Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Está falando também em partir o pão. Não é conclusivo e não dá para você associar. Na nossa igreja, cada vez que a gente se junta lá, seja mutirão, então a gente parte um pão que todo mundo come muito. Então, percebe que não é conclusivo no sentido, o pão e o sangue aí participaram e fizeram a ceia, a santa ceia, tal, não fala nada disso. Quando nós temos textos muito mais conclusivos para a Páscoa do que para a ceia. É lógico. Tá? Você vai lá, Jesus fala assim, desejei muito comer esta Páscoa. O próprio apóstolo Paulo, que até chega a citar a palavra ceia, ele fala assim, alimpai-vos do fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo diz isso. Porque eles falam, Paulo dizia lá, tal. Paulo disse, Cristo, nossa Páscoa. Muitos, então, pastor, entendem que a ceia é uma substituição ou uma continuação da Páscoa. Mas, como o senhor já disse, é um estatuto perpétuo. Jesus, quando falou assim, olha, desejei muito comer esta Páscoa, então fazer isso todas as vezes em memória de mim. Fazer isso o quê? A ceia ali, porque era, mas dentro da Páscoa, anualmente. Então, estamos mostrando aqui os textos, porque possivelmente você nunca parou para pensar sobre isso, né? E você falou, onde está que fazem mensalmente? Talvez instituir o mensalmente, que é uma forma adequada, é uma até forma por causa de custo, ou sei lá, muitas coisas. Né? Porque onde é o texto que eles baseiam para achar o dia que eles quiserem? Está lá em 1 Coríntios 11, não é isso? Vamos lá. 1 Coríntios 11, 26. Essa é a instrução de Paulo. 11, 26. Para que se faça todas as vezes. Vamos lá. Que vezes, né? Que vezes? Vamos lá. 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, olha a diferença aqui. Não está falando em partir o pão. Está falando em comer o pão e beber o cálice. Aqui sim se refere à ceia aqui, conforme Paulo está dizendo. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele não está falando que ele está falando toda vez na Páscoa.
Toda vez que você comemorar a Páscoa. Como lá no começo, dizendo assim, de ano em ano, né? É um estatuto perpétuo. Exatamente. Né? E quando Jesus falou assim, toda vez me agradou comer convosco esta Páscoa, né? E fazer isto em memória de mim. Quando? Na Páscoa. Exatamente. Tá certo? Não cita ceia em lugar nenhum aí. Então, a frequência desejada. Então, isso abre um leque para falar, vou fazer de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês, de ano em ano, quer dizer, toda vez. Então, se você reunir 10 vezes por dia, 10 vezes por dia você vai fazer isso. Não, é a Páscoa, pessoal. Dá para entender? Porque fica meio irracional esse negócio de a qualquer momento. É dar uma forçada em alguns textos e a gente não está aqui para forçar nada disso, né? Tem crente aí, irmão, que vai só no dia da ceia. Hoje eu preciso ir para a igreja. Não, você precisa ir para a igreja todo dia, meu amigo. Todo dia de culto. Toda vez, toda hora, todo trabalho você tem que estar presente. É o alimento, é o pão nosso de cada dia. Todo culto o Senhor parte o pão. Agora, não, eu vou na ceia. Por quê? Porque o camarada... Vamos ser claro, hein? Vamos ser claro. Não são todos, mas muita gente pensa assim. Mas está se aumentando isso vertiginosamente. Peca. Tem a ceia, vou tomar a ceia, Deus me perdoa, é o cordeiro e tal. Irmãos, a ceia não é com essa finalidade, não. A ceia, tal como o pessoal pensa, eu vou lá porque eu vou e Deus me perdoa. Não, Deus te perdoa quando você se arrepende. Tanto é que tem instruções da ceia, e você já deve ter lido isso, é assim, antes de tomar a ceia, tal, busque o teu irmão, né? Se acerte com ele. Exato. Né? Até para ofertar, você tem que fazer até isso. Até para ofertar, mas deixa a ceia, mas sempre a ceia principalmente. Né? Se reconcilia com seu irmão. Né? Porque se você não fizer isso, você toma a ceia para a sua própria condenação, diz a palavra de Deus. Então você tem que buscar paz. Então não adianta, meu amado, você tomar ceia todo mês, certo? Em função dos pecados, que aí você saiu da ceia, está limpo para pecar mais um mês e tá. Não é isso que funciona. Crédito, né? Tem crédito. E não funciona dessa forma. Tá? A ceia é para aqueles que já estão, tanto é que a ceia é para os de dentro, irmãos, para aqueles que já estão na santificação, aqueles que estão buscando, né? Aqueles que já pediram perdão, aqueles que já perdoaram, aqueles que não têm rusga com o irmão, aqueles que não estão vivendo o pecado. Então eles se preparam para a ceia, não é isso? Não é a ceia que vai limpar isso, meus irmãos. Não é? Nós temos que estar preparados para isso. Preparados. Ao contrário. Então como é que eu vou fazer se eu tomo a ceia? Não, então você pecou, se arrependa. O que traz para você a reconciliação com Deus, o que traz para você o perdão de Deus, a comunhão com Deus é arrependimento. Né? João Batista não veio pregar para vocês, tomem a ceia todo mês. Não, ele falava, arrependei-vos. Então a ceia não é para encobrir pecado. Não é para encobrir pecado. A ceia é uma consagração sua, a participação de Deus dentro de você. É outra coisa. Uma pergunta que muita gente pode fazer é, puxa, na ocasião da última Páscoa de Jesus aqui na Terra, Judas participou dessa Páscoa? Né? Será que ele comeu, não comeu? Né? Então vamos ver o texto aqui. Nos 4 evangelhos tem a narrativa da Páscoa. Tá? Mas vou pegar o de Mateus aqui, que tem um detalhe interessante, que esclarece isso. Mateus 26, 19 em diante diz assim, me permitam ler rapidamente. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Sim. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Estavam bem firmes, né? Sou eu. Vai trair, é como se, né, não tem esse dito, joga o chapéu e na cabeça que cair, parece que caiu na cabeça de todos lá. Né? E ele Jesus respondendo, disse, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, Judas estava lá, tá? Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos.
Tá? Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Tal. E em João, nessa mesma narrativa, diz que um detalhe interessante. E Jesus dizendo, sou eu? Eles perguntam, sou eu? Sou eu? E Jesus, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Então, ele tomou a Páscoa, participou da mesa. O Senhor dá o bocado para ele, como que dizendo, não faça, se arrependa, na última chance. De se arrepender. E ele não se arrependeu e ele pegou e saiu. Onde eu quis que ele citasse esse texto é o seguinte, porque eu estava falando daqueles que vão na ceia para os pecados e parece que tudo fica consertado. Zerou. Ele traiu, ele tinha acabado de tomar a ceia. Então não adianta, meu amigo, você, não, porque eu tenho que fazer menstruação, eu vou lá e vou tomar e vou sair e tal. E você sai da porta para frente, cobiçou, adulterou, mentiu, falou, não adianta nada. É verdade. Então o que adianta é você, a santificação do Senhor, ser de santo porque o vosso Pai é santo. Não é isso que diz a palavra? Sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Amém. Então o arrependimento, o conserto, o deixar até da aparência do mal, é isso que funciona. Né? A Páscoa, sim, é a maior festa nossa, é o Senhor dentro de você, porque você vai comer da carne, né? E Ele não vai habitar no seu coração com uma imundícia desgraçada, não vai, tá me entendendo? Alimpai-vos do fermento. Alimpai-vos do fermento. Da doutrina, da idolatria e tal coisa. E aí deixa o Senhor habitar no seu coração. Percebe? A pessoa está invertendo. Está indo lá para descarregar e tal. Não é essa a intenção. Tá? Então, você que toma a Páscoa, né? Que participa da ceia, que está contida dentro da Páscoa. E nós estamos comemorando Páscoa. Na ocasião da Páscoa. Né? Você que toma ano a ano não é menor e nem está sendo menos abençoado daquele que toma... Né? Se fosse em função do pecado, meus amados, tinha que tomar ceia todo dia. A cada meia hora. Está me entendendo? Eu só queria deixar alguns textos, 2 aqui para vocês, em que... porque você está falando, puxa, mas onde que está escrito que Jesus é o Cordeiro e tal? Então, se você olhar, não precisa abrir, eu só quero citar para você o capítulo da redenção, que é escrito por Isaías, que foi um profeta que viveu 750 anos antes de Jesus ter vindo. Você vai no 53. 53 diz assim, olha a profecia de Isaías. Só quero ler o 7. Ele... já está falando sobre o Messias. Foi oprimido. Engraçado, curioso, que Isaías profetiza uma coisa que nem aconteceu, vai acontecer dali a 750 anos, e ele está falando no passado. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, olha aqui, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Outra referência que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus é quando João Batista, está aqui relatado em João capítulo 1, verso 29, João Batista olha como precursor de Jesus, veio antes preparar o caminho, pregar o arrependimento. Exatamente. Para você tomar a Páscoa, você precisa se arrepender. Exatamente. Né? Buscar reconciliação. Tá? Para vir Jesus teve que vir antes. Discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? É saber que você não pode pecar, meu amigo. Exatamente. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. E em Apocalipse, então, a palavra cordeiro é o símbolo principal para representar Cristo. Você vai ver lá, em Apocalipse 5, estava um cordeiro no meio dos anciãos e dos 4 animais e no trono, e estava como morto, como havendo sido morto. Um pouquinho mais para frente diz assim: digno é o cordeiro de receber força, riqueza, honra, glória e poder. Tá? Então Jesus é a nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Talvez, pastor, seja interessante a gente falar um pouquinho dos elementos lá da Páscoa no caminho para Canaã, lá da Páscoa judaica. O que havia lá? Então, esse cordeiro, que é a figura de Jesus. Havia também o sangue espargido nos umbrais da porta. Então, eles matavam esse cordeiro. Então, a figura do sacrifício de Jesus. A instrução era que o sangue fosse espargido nos umbrais, nos batentes das portas. E o que isso significa hoje para nós?
Que sangue é esse? É o sangue do Cordeiro Santo de Deus que trouxe salvação para você e para mim. E que porta é essa? A porta é essa do nosso coração. Ele disse lá que você, colocando o sangue, o anjo da morte ia passar e você seria poupado. Né? Você que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e aí você é coberto pelo sangue precioso desse Cordeiro Santo, né? Desse Cordeiro, você é coberto por este sangue vai nos umbrais das portas do teu coração. Exato. E Satanás, o da morte, fica do lado de fora. Tá me entendendo? Não pode entrar. Espiritualmente, o que representa isso para você? Você não vai pegar na sua casa, passar nos umbrais da porta, nada disso. É nos umbrais, ele diz agora, do seu coração, do templo do Senhor, que é a tua vida, que é o teu coração, e você vai espargir este sangue, o sangue do Cordeiro Santo. Quando você recebe Jesus, ele cobre você com esse sangue. E o anjo da morte, Satanás, o vosso inimigo, o meu inimigo, fica do lado de fora. O sangue é espargido do lado de dentro. Né? Pelo lado de dentro. Tá? No seu pelo coração. lado de dentro. E tinha também as ervas amargosas, não é isso? Que eles comiam ali, junto naquela ocasião. E a figura disso hoje é a figura do pecado, a figura de tudo isso que nós... As coisas ficaram para trás, né? Então, veja como tudo a Páscoa se cumpre. Jesus ressignifica a Páscoa, porque ele diz assim, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Mas todas as figuras estão presentes. Nós não temos mais as ervas amargosas, porque nós já deixamos, né? Para trás. Passando, né? Nova criatura em Jesus. Mas tem o Cordeiro Santo, que foi sacrificado, tem o pão, que é o seu corpo, a figura do seu corpo, e tem o suco, né? O vinho, que é a figura do seu sangue, o cálice do Novo Testamento. Amém. Você, ao participar do sangue de Cristo, do cálice, você está dizendo assim, olha, eu faço parte de um novo testamento, de uma nova aliança. Exatamente. Né? O testamento só tem validade quando o testador passa, não é isso? Morre. Exatamente. Jesus foi sacrificado, morreu, e por causa disso, ressurreto, hoje nós temos ali livre acesso ao Pai, condição de sermos participantes do seu reino, chamarmos o Senhor de Pai. E isso que eles lá atrás no Antigo Testamento não tinham essa condição. Em Cristo nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Tudo isso nós lembramos na Páscoa. No capítulo 11 de Coríntios, Paulo mostrava uma grande preocupação já com esse negócio da ceia, da Páscoa, né? De participar de uma forma indigna. Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 17, eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 11, 17, diz assim, nisto, porém, esse é o Paulo falando aqui, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. O que ele está falando aqui? Está falando que ele já se juntava, a igreja se juntava mais para o mal do que para o bem. Quer dizer, a função de você banalizar a ceia, a Páscoa, né? ou participar do pão e do sangue, né? Do corpo e do sangue de Jesus, né? Só no buscar dos pecados e tal, e não buscar a comunhão com esse Senhor, com entendimento, com conhecimento de causa. Faz mais mal do que bem. Faz mais mal do que bem. Porque você acaba ficando vulnerável para Satanás fazer o que fez com Judas. A mesma coisa, você sai de lá, Satanás monta em você do mesmo jeito. E tem a questão, pastor, que a gente, pela nossa falta de fé, precisa ver alguma coisa. Quase que vira, digamos assim, um patuazinho, uma coisa que você tem que ter ali, a figura. Não, é uma figura só. Figura. É como o óleo. Muita gente acha que o óleo é o que cura. Não, o que salva o doente é a oração da fé. Tá? Mas você usa uma figura do Espírito Santo. É um ponto de contato, digamos assim. Então vamos lá, vamos repetir o 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, quer dizer, não incentivo, porque porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Olha só, para piorar as coisas. Olha o 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Quando você se junta na igreja, tem dissensões. Isso é a pior coisa. É o pior pecado, é faccioso, tendencioso, panelinhas, grupinhos contra o outro, você manter uma raiva, uma ira contra o irmão, você não usar do perdão, mas vai lá, cara de pau, e participa da ceia, do corpo do Senhor que é limpo, do sangue do Senhor que é imaculado, mas você participa com um sentimento faccioso no seu coração. Paulo disse isso é pior, é mais para mal do que para bem. Eles querem participar da comunhão, mas negam a eficácia dela, né? Não querem ter comunhão com ninguém. Ele diz, olha só como Paulo
ele vai conduzindo a conversa aqui. Eles até importa, ele diz, olha, até acontece isso para que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Como é que você vai saber quem é joio, quem é trigo e tal, papapá, né? Se isso não é colocado em pauta, se isso não acontece. Então, se tem para o mal, que as pessoas se conduzem para o mal, Deus tira um bem disso, mostrando uma lição, mostrando aqueles que estão sinceros. É verdade. Então há realmente uma disposição, uma distinção entre eles todos. Olha o 20. Né? De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer, é a função da ceia, é a Páscoa, é não sei o quê, mas eles vão lá para quê? Para levar dissensões, eles vão lá para trazer ira, eles vão lá para olhar se o irmão, se olhar se o pastor cumprimentou aquele ou não, para olhar como a irmã está vestida, para olhar o filho daquele, para arrumar namorado, para arrumar namorada, para fazer um monte de coisa. Quer dizer, não vos ajuntais para comer a ceia do Senhor, mas para pecar. Tá certo? Porque, comendo cada um, a toma antecipadamente na sua própria ceia, assim um tem fome e outro se embriaga. Olha só, né? Não tendes porventura casas para comer? Então o que ele está dizendo aqui? Eles não comem a ceia na casa, quer dizer, comem na frente dos outros. A ostentação, sabe? De dizer, olha, espiritualmente eu sou melhor, eu tenho mais grana, Deus me abençoa mais. Você está me entendendo? O que o Senhor abomina no meio da igreja, porque não tem melhor e nem pior, não tem mais e nem menos, todos são iguais perante ao Senhor, tá? Então, ele diz assim, que eles preferem ir para a igreja para envergonhar os outros, sabe? Tem gente que não explica para você a palavra, não traz para você uma revelação, assim, no sentido de ensino para você, com compaixão da tua alma. Ele fala tudo isso com uma arrogância, dizendo, ó, como eu sei, você não sabe nada. Irmãos, se você está aprendendo alguma coisa comigo, eu aprendo muito com vocês, e nós todos aprendemos do Espírito. Exatamente. Vamos parar de arrogância espiritual, que Deus vai dando as revelações conforme a pessoa suporta e vai mostrando a cada um. Paulo chega a dizer a jactância. A jactância, quer dizer, a arrogância, tá certo? Então, ele continua 23. Aqui, no 23, vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, de graça recebeu, de graça ele ensina. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quer dizer, lembra que nós falamos do Judas e tal? Tá? E tendo dado graças, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Memória de mim, Jesus, lógico, ele está repetindo as palavras de Jesus, que Jesus que disse na ocasião da Páscoa, lá atrás. Semelhantemente também, depois de cear, tomando cear, aí não é na questão de ceia santa, mas cear porque já comeu o pão, quer dizer, o ato de comer, tá certo? No caso dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, tá certo? Por que eu estou separando o que é cear? Cear, na ceia, engloba o cálice e o corpo. Quando ele fala que cear aqui só ceamos com o pão, é que ele está falando, já comemos o pão, agora partimos para o vinho, para o sangue, tá certo? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso é a ocasião da Páscoa. Então, nós, quando nós tomamos tal, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Exatamente. Até que ele venha novamente. Então, quando o Senhor disse assim, fazei isso em memória de mim todas as vezes na Páscoa, né? Até que ele venha. Até o dia do Senhor. Por quê? Porque farão em memória de mim. Memória é quando essa memória, que é o Senhor, está longe. Então, nós fazemos em lembrança. Quando ele está junto de nós, não tem mais memória, irmãos. Ele está junto, é realidade. Portanto, não teremos Páscoa no céu. Não. No céu não teremos Páscoa. Já vamos dizer o que vai ter lá. Não teremos Páscoa. O 27, pastor, que é aquilo que a gente falou lá no começo, que é o próximo, só para depois a gente voltar na Páscoa e ceia, né? É o que nós falamos sobre comer indignamente. Veja só, vai lá, pastor. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer indignamente, pastor? É quando você não discerne o corpo, quando você vai lá com outras intenções. Quando Paulo disse assim, vocês não vêm para comer a ceia, vocês vêm para outra intenção.
Quer dizer, não discerne o corpo de Cristo. O antídoto é isso aqui. Examine-se, pois, está no próximo. O homem a si mesmo. Pode ler. Quer dizer, olha para você. Olha se você está com esse entendimento. Então, antes de comer, examine-se. Não é come para depois examinar. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Tá? Então, comer indignamente, beber, participar da ceia que faz parte da Páscoa indignamente, é comer e beber sem o discernimento de tudo isso que nós estamos falando. Lê o próximo e você vê a causa. Aqui. Por causa disso, estou lendo 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tá certo? Então, está percebendo a importância da Páscoa? Da comunhão, de participar do sangue e do corpo de Cristo? Se você faz isso indignamente, começa a surgir no meio de nós fracos e doentes e muitos que dormem. Dormem aqui se referem a linhas de interpretação para esse texto, mas normalmente, toda vez que aparece esse termo aqui, dormir, refere-se à morte. A morte. A pessoa que já Exatamente, está morta. Exatamente. Tá? Então, por causa disso, há de fracos e doentes. Porque o pecado, né, o salário é a morte. Está vendo a importância de você participar dignamente da Páscoa? Não só para a sua vida, porque você vai participar do corpo de Cristo, que vai trazer saúde para você. Você vai participar do sangue de Cristo, que vai trazer espiritualidade para você. Você vai contribuir para um todo da igreja estar sadia e forte. Das duas formas, física e espiritual. Olha o 33, que é interessante, que nós mudamos até isso, né? Antigamente nós fazíamos assim, pastores, depois presbítero, família e tal. Mas olha o 33 aqui. Portanto, meus irmãos, Paulo ensinando aqui, quando vos ajunteis para comer, quer dizer, participar, esperai pelos outros. Você que é da nossa igreja sabe disso, que nós esperamos todos serem servidos. 300 pessoas, um espera o outro. Não interessa quantas forem. E um vai esperar pelo outro para que todos tomem, né, de uma vez só. Isso mostra que não tem maior, nem menor, nem diferente, Exatamente. Todos participando do Cordeiro, do sangue e do corpo de Cristo. E o Senhor é tão maravilhoso, Pai, que eu lembro, a primeira Páscoa, se não me engano, segunda, na nossa igreja em Taboão, lá, ano 2000. Eu já mudei isso aí, porque Deus me deu, eu fui nesse versículo mas eu aqui. lembro que o primeiro o pastor fez em famílias, tal, mas o Senhor vai, e você fala, puxa, foi errado, então, meu Deus, não. E eu quero dizer outra coisa, que nós estamos falando sobre Páscoa, nós já fomos numa igreja visitar, a Igreja Assembleia de Deus, e que nem sabíamos, mas era ocasião de uma ceia. E aí, foi servido ali, nós participamos, quer dizer, se você ainda vai visitar, tem alguma situação parecida, participe, o Senhor preparou para você, quer dizer, não é pecado você participar de ceia, não é errado, não, eu só passo uma vez por ano. Não, na minha igreja é Páscoa. Não estou falando para você buscar isso, mas se ocorrer, não traga peso. Eu estou dizendo assim, nós passamos, e foi bem isso, e tudo bem. Mas, usa num exemplo bem prático, tá? Você vem na minha casa me visitar, por algum motivo, tal. É na hora da janta, da ceia. Tal, exato. Né? Eu sento para comer e convido, ceia comigo aqui, senta e come. Você fala, não, eu não janto nessa hora, não vou. Então eu estou na minha casa, você fica de pé, eu como sozinho e você fica olhando. No mínimo isso é trazer confusão. É desinteligência, para usar o termo. Então eu posso participar? Se você foi, que nem eu fui de uma vez. Eu não vou. Eu vou lá. Qual é o endereço? Onde tem ceia hoje que eu vou lá? Eu vou esperar um ano na minha igreja, eu vou lá. Isso realmente você está indo contra, você está negando a direção que Deus está dando para a sua vida debaixo desse aprisco. Exatamente. Agora, nós estamos aliviando você que um dia foi numa igreja e estava lá. Eu participei, fui honrado como sacerdote. Eu estou dizendo para a pessoa não radicalizar. Não radicalizar. Calma, o Senhor não é carrasco, mas Ele prima para que ele não leve em conta o tempo da ignorância. Eu estava ignorante quanto ao assunto que nós íamos visitar a igreja e lá era o dia da paz. Se eu soubesse, olha só, que ia ter a ceia deles lá, eu deixava para ir outro dia. Não desprezando a ceia deles, mas para não confrontar, para não criar esse clima, para eu não trazer peso para a minha vida, até eu vou outro dia. Segurança, né? Mas eu vou outro dia. Mas calhou, né, irmãos? Nós não sabíamos, né? Nós fomos lá por causa de uma vida que nós estávamos aí pregando para ela e a família dela ia ser... E o pastor nos tratou tão bem, que ele deu até uma parte do pão para levarmos. Ele me honrou como sacerdote.
Está entendendo? Eu ainda fui honrado. Mas participamos, não fomos mal educados, nem radicais, sabe? Nada disso. Agora, não fica procurando para saber onde tem que... Você por acaso vai lá, que Deus sabe quando é por acaso, quando não é. Como há também irmãos que já foram do ministério, não da nossa igreja, que na ocasião da Páscoa, no dia 14, vem até a nossa igreja e participa conosco também, continua com esse mesmo entendimento. Alegria, tá bom? E nós então, só para vocês tá? ter esse discernimento. Então, aqui de 1 Coríntios 11, né, portanto, esperai uns pelos outros, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Né? Então, Paulo termina aqui, é uma instrução, ele está repetindo as palavras de Jesus e está dando aqui uma instrução para a igreja de Corinto, e nós usamos isso para nós hoje. Nós dissemos aqui que Jesus disse assim, desejei, né, comer convosco esta Páscoa, né, e a última, não comerei mais a Páscoa convosco até que venha o reino, não é isso? Deixa eu dar essa referência, é Mateus 26, 29, ó. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia com letra maiúscula, tá? É o dia do Senhor, em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, entenderam? O Senhor estava participando da última Páscoa. Ele. Depois ele fala assim, essa é a última minha com vocês. Mas daí vocês vão fazer em memória de mim. Até que no dia do Senhor, né, eu beba de novo convosco tal essa Páscoa. Então, o que acontece? Nós fazemos a Páscoa agora em memória do Senhor, que está com o Pai e tal, né? Mas haverá um momento que vai ser retomado isso, como Jesus já disse, no dia do Senhor. Mas aí sim, veja, porque a Páscoa, o pastor bateu nisso e deu ênfase, a Páscoa anuncia a morte do Senhor. Anuncia a morte. O sacrifício de Jesus. Acabamos de ler, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, está falando da Páscoa, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Agora, quando ele veio, quando ele virá... Concorda? Nós estamos anunciando a morte para que os se arrependam, para que reconheçam o sacrifício. Exato. Então, a Páscoa nós anunciamos morte. Exato. A morte do Cordeiro. Exato. Pascal, né? O Cordeiro Pascal. Exato. Ok? Até que venha o Senhor. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, foi necessário esse sacrifício para que tivéssemos hoje essa vida. Exatamente. Então, nós anunciamos a morte. A Páscoa é o anúncio da morte de Jesus. Vamos lá no capítulo 19. Olha lá. E disse-me, escreve, que o anjo dizendo a João, né, que é o autor de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas palavras são verdadeiras e de Deus. Aqueles que são chamados à ceia. Por que não é mais Páscoa? Por quê? Porque aí não está mais anunciando a morte. Aí está anunciando agora a vida. As bodas do Cordeiro é o dia do Senhor, onde a igreja como noiva e o Jesus como noivo haverão de estar juntos. É a festa das bodas, é a festa que eu e você estamos convidados a participar. Amém. Né? Fomos convidados a participar. Glória a Deus. Nós vamos participar dessa festa. A festa das bodas, do casamento, da união, do cabeça com o corpo. Aqueles que são chamados. Aqueles que são chamados à ceia do Senhor, os que permaneceram até o fim, o que o Apocalipse diz, aos que vencer. Né? A você que permaneceu até o fim como servo de Deus, como reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida. Então você recebe esse convite e está participante, até como participante, como a noiva que nós somos a igreja, nessa festa. Veja, aí é chamado de ceia. Porque não tem memória mais. Não tem mais memória. Você está na presença dele. A Páscoa é em memória de mim. Você lembra que ele falou assim, fazer isso em memória de mim, até que eu beba novamente com vocês no dia do Senhor, no reino de Deus. Então, aqui é o reino. Aí já é o reino, aí já estaremos com ele. Não é mais Páscoa, não tem mais morte, agora aí é ceia, a ceia que representa a vida, a ceia que representa a festa, né? Que estaremos novamente com ele. Não precisamos mais recordar a morte, porque fazíamos isso que estava longe, para recordar o sacrifício. Aí já consumado tudo isso, meus irmãos, ele está presente. Você Amém. só faz em memória quando você não está com a pessoa. Quando você está, a pessoa não tem memória, você está ali pessoalmente com ela. Então aí já é o grande dia que o Senhor falou, então eu beberei novamente com vocês lá. E essa é a ocasião.
na ceia das bodas do Cordeiro. Cordeiro. E o Cordeiro aqui com letra maiúscula, você percebeu? É o Cordeiro Santo de Deus. Exatamente. E nós somos a noiva. Então você guarda no seu coração, quando é vida, é ceia, que está acontecendo lá no dia do Senhor do Reino. E quando é Páscoa, anunciamos a morte. Nós temos que anunciar a morte, que nos traz a vida, mas anunciar a morte para que as pessoas entendam o sacrifício, que foi feito um sacrifício pela tua alma e pela minha alma. Não tem como ter vida sem passar pela sem morte passar de pela Jesus, morte. né? Não, porque a tragada foi a morte morte pela vitória. Na vitória foi Exato. tragada a morte. Então, na verdade, a morte de Cristo nos concedeu vida. Tá? Nos concedeu vida. Então, nós não anunciamos mais a morte aí. Mas já anunciamos, já estamos com Ele. Então, é vida. Então, a Páscoa, teve a última Páscoa de Jesus conosco e Ele volta, e nós vamos fazendo a Páscoa. Em memória dele. Em memória dele. Quando chegar lá na última, Ele volta a participar no dia do Senhor conosco, e aí sim, esquece a Páscoa. Não anunciamos mais a morte, Ele está vivo. Né? Face Presente. a face Também aí não adianta mais anunciar. Aí o que tiver que anunciar não dá mais tempo. Já foi anunciado. É verdade. Entendeu? Então, primeira coisa, você tem que entender: ceia faz parte integrante da Páscoa. Existe a ceia porque se comemora a Páscoa. A ceia é o último ato da festa da Páscoa. Tá certo? Então ela pertence à Páscoa. Minhas ovelhinhas queridas, não se sinta diminuído porque você participa da ceia, que faz parte da Páscoa, na ocasião da Páscoa, uma vez por ano, porque é bíblico. Deus não ia falar assim, fique bem magrinho espiritualmente, passe fome espiritualmente, que só vai comer de ano em ano, porque tem mais esperto que vai todo mês. Não é isso que Deus fez. Exato. Se Ele deu esse período de ano em ano, é porque Ele te sustenta 365 dias Glória por ano. a Deus. E que os seus pecados expiados depende de quê? Do seu arrependimento diante das coisas de Deus. Você está me entendendo? Então, amados, entenda isso, é isso que eu queria deixar para você hoje. Não estamos aqui, pastor, peraí, eu estou aqui, mas olha que coisa, eu participo de uma igreja, eu estou assistindo o pastor hoje, mas eu participo de uma igreja que toma a ceia todo mês. Obedeça o teu pastor, obedeça a forma que vocês têm lá, obedeça. Agora, busque na palavra, busque na palavra. Eu não estou aqui semeando contenda, nem isso. Né? E nem você é pecador por causa disso, nem é pecador porque toma de 3 em 3 meses, nem é pecador porque... Nada disso. Nós estamos só ao clarear do nosso coração, da nossa mente, né? À luz da palavra, nós estamos trazendo as informações para que você cresça na graça e no conhecimento, e esteja pautado na palavra de Deus para esse tipo de coisa. Agora nós estamos aqui julgando o outro que faz. Né? Da mesma forma, esperamos, como disse o presbítero, não sermos julgados pelos outros. Exatamente. Não estamos aqui para jogar sentença. Eu, antes de tudo, me perdoe, eu estou falando para as minhas ovelhas. Né? Agora, você que está participando conosco, é bem-vindo sempre. Tal. Se você quiser participar da nossa Páscoa no dia 14, e você está dentro desses moldes, você pediu perdão, você buscou o relacionamento, tem Jesus no seu coração, tem Jesus no seu coração, não tem idolatria, não divide a glória dele com ninguém. Exato. Você tem a certeza absoluta que ele é único e suficiente salvador da tua vida. Você discerne sim esse corpo. Sim. E se você quiser participar conosco, você participa. Agora, povo meu lá, povo de Taboão da Serra, né? Isso você tenha no teu coração esses fundamentos que nós passamos para você, né? Vamos lá, então, orar pelas pessoas? Eu quero só pegar o último versículo aqui, que está em 1 Coríntios 5, 7, e nós vamos... Cristo, a nossa Páscoa? Nós vamos ler aqui juntos, Amém. E vocês também abram aí, nós vamos ler em voz alta isso. Né? 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7. Aqui o Paulo vai no âmago da questão, né? Ele diz assim, acharam aí? 5, 7 de 1 Coríntios? Vamos lá. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa. Amém. Tua Páscoa, minha Páscoa, tem nome. Cristo. Glória a Deus. O Cordeiro Santo de Deus, que passou por tudo isso, que veio para isso.
anunciado por João, eis aí o Cordeiro, eis aí o Cordeiro. É o Cordeiro que está sobre a nossa vida. Que um dia nós não vamos fazer mais em memória, não. Nós vamos estar junto com Ele e assim lá celebrarmos as bodas do Cordeiro que Ele falou aí. Vamos estar juntos lá. Estaremos sim. Aquele que crê estará sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.